Deuteronômio capítulo 8, do verso 2 ao verso 5, está escrito: Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Às vezes nós ficamos frustrados, decepcionados e desmotivados por causa das circunstâncias e dos problemas que enfrentamos nesta vida. Diante do sofrimento, passamos a questionar a Deus e a duvidar se Ele realmente nos ama. E isso acontece principalmente quando estamos passando por um deserto, seja em qual área for. Você já se sentiu assim? Esse sentimento é natural e compreensível, afinal somos seres humanos e muitas vezes os nossos sentimentos ficam condicionados às circunstâncias pelas quais estamos passando. Mas e se eu te disser que até mesmo quando estamos passando pelo deserto, Deus tem um propósito? Você acredita nisso? Pois é o que a palavra de Deus quer nos ensinar hoje. Quando paramos para observar a história de Israel, essa ideia fica clara para nós. O livro de Êxodo narra a história de um povo que havia passado por um período de 400 anos como escravo no Egito e que agora finalmente teria sua libertação, liderados por um homem chamado Moisés. E mais do que serem libertos, segundo a promessa, eles seriam levados para uma terra abençoada, terra que mana leite e mel. Porém, antes de chegarem nessa terra, havia um caminho a atravessar no meio do deserto. Caminho este que eles poderiam fazer em aproximadamente 30 dias. Mas Deus fez com que eles permanecessem ali por 40 anos. Será que Deus queria se vingar? Será que Deus é punitivo a ponto de fazer uma maldade dessas? É claro que não. Deus é amor. A sua essência é o amor. E quando Ele faz algo, ou permite que alguma coisa aconteça conosco, é por causa do seu amor. O tempo de deserto era necessário, por vários motivos. Primeiro, o texto diz que Deus fez isso para humilhá-los. Essa humilhação aqui não se refere a desonrar ou a rebaixar. Não se compara a uma situação onde uma pessoa está insultando alguém. Como eu disse, Deus não é vingativo ou punitivo. E a intenção dele não era desmerecer Israel. Mas humilhar aqui pode ser entendido como tornar o povo humilde, ou fazer com que eles voltassem à condição de humildade. Muitas vezes, quando nós passamos muito tempo afastados de Deus, temos uma tendência a achar que poderemos viver sem Ele, e simplesmente o ignoramos. Passamos a contar somente com os nossos recursos, com a nossa capacidade, o nosso conhecimento. Aí chega um momento em que Deus, de alguma forma, nos atrai a Ele. E isso pode acontecer pela humilhação, ou seja, nos mostrando que devemos ser totalmente dependentes dEle. O segundo motivo pelo qual o Senhor levou Israel ao deserto foi para os provar, para conhecer a verdadeira intenção do seu coração.
É fácil dizer que seguimos a Cristo e que somos de Deus quando tudo vai bem na nossa vida. É no meio das lutas e das provas que a nossa fidelidade ao Senhor é testada. Israel fez festa quando passou o Mar Vermelho em terra seca, mas 3 dias depois estava murmurando contra Deus. Como puderam duvidar de um Deus que foi capaz de abrir o mar? Enquanto Jesus esteve fazendo milagres, multiplicando pães e peixes, curando as pessoas e acalmando as tempestades, os discípulos estiveram ao lado dele. No momento em que ele foi preso, todos eles o abandonaram. Temos que servir a Deus apesar de qualquer circunstância contrária que tivermos que enfrentar. Se fomos até Ele um dia em meio à dor ou motivados por alguma necessidade, quando a dor vier novamente, devemos permanecer firmes no seu amor. Eu quero te dizer que, ainda que as coisas não estejam fáceis, não abandone a Deus. Ele te ama e muitas vezes o deserto para o qual Ele te levou é para que você o busque com mais intensidade. Mas apesar do deserto, o Senhor não vai deixar de cuidar de você e da sua família. Deus humilhou Israel e permitiu que eles passassem fome, mas depois Ele os sustentou com maná, que é um símbolo de Cristo, o pão vivo que desceu do céu. O Senhor estava mostrando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós teremos o alimento físico, mas acima de tudo, teremos o alimento espiritual na nossa vida, todos os dias. O texto de Deuteronômio diz que as roupas do povo não se acabaram durante a caminhada pelo deserto, mostrando que o Senhor conhece as nossas necessidades básicas e Ele há de suprir todas elas. E para terminar, entenda que, da mesma maneira que um pai corrige o seu filho, Deus também nos disciplina por causa do seu amor. O deserto tem feito com que você cresça como homem de Deus, como mulher de Deus. E um dia você vai poder olhar para trás e perceber que você passou pela melhor escola de todas, a escola do deserto, e saiu dali aprovado. Eu quero orar por você. Deus, somos gratos pelo tempo que o Senhor nos permite passar pelo deserto, porque no meio da escassez nós podemos reconhecer a Tua boa mão sobre a nossa vida. Obrigado porque nada tem nos faltado, pois a nossa comida é fazer a Tua vontade e andar nos Teus caminhos. Não permita que morramos no meio do deserto. Assim como o Senhor enviou o maná diariamente, nos fortaleça a cada dia por meio da Tua palavra e sacia a nossa sede espiritual, para que, ao final de tudo, nós sejamos aprovados pelo Senhor. Nós cremos que tudo o que tem nos acontecido faz parte de um propósito maior, que já foi estabelecido pelo Senhor, quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Por isso, consagramos a nossa vida a Ti. Cuida de nós e da nossa casa. É isso o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Não deixe de compartilhar essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Se quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, coloque o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.